vitória, mas não seja para Ele nessa noite. Nós estamos aqui saindo dos nossos lares com um grande objetivo, e o objetivo é adorar Ele e engrandecer o seu precioso nome. Quando saímos dos nossos lares, com certeza nós viemos buscar algo aqui da parte de Deus. E eu quero confirmar para a igreja, afirmar que com certeza você vai receber algo. Você vai voltar com algo na tua vida. Quem sabe com a esperança que estava quase perdida, quem sabe a fé que estava bem pequena, né? Quem sabe aquela cura que muitas das vezes você pensa que não vai receber, só que Deus ainda é o mesmo, é aquele que é grande, é maior do que todas as coisas, e Ele fala nessa noite: clama a mim e eu responder-te-ei. Esse é o tema do texto nesta noite, pequeno em palavras, mas grande em efeito. Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Nós vamos entender nesta noite, como lemos esse texto, que o Senhor, Ele nos convida, nos chama para abrir o coração e irmos lá no profundo, né? Abrimos o coração para aquele irmão, abrir o coração para entender o que realmente Jesus ele quer tratar para com a sua igreja nos dias de hoje. Quando ele fala, o texto vai aqui nos dizer no livro de Jeremias: clame a mim. O clame a mim, nós vamos entender que não é uma simples oração. Quando o texto, a Bíblia, ela fala sobre clamor, está falando de algo realmente mais profundo, algo que você precisa, ou seja, algo que vai nos trazer uma resposta mais próxima, pois a nossa vida, só Jesus sabe como realmente está. E agora não é simplesmente aquela oração que a gente ora, e quem sabe nós podemos esperar ainda que a bênção venha, quem sabe por algum momento, alguns dias ainda lá na frente. Mas quando se fala de clamor, está falando de algo, de resposta, que eu e você necessita hoje, quem sabe agora, neste instante. Clamar, irmãos, é algo profundo. É você chamar ou atrair a presença de Deus para a sua vida. Ou seja, você precisa, você necessita que algo seja respondido, seja resolvido na tua vida urgente. Você está entendendo o nome de Jesus? Amém. E muitas das vezes a gente se encontra em uma situação que muitas das vezes a gente achamos até, pensamos até que aquela situação não vai mudar. Muitas das vezes deparamos com uma tempestade, e não é uma simples tempestade. Nós deparamos também com o mar. E agora nós ficamos preocupados porque nós lembramos do povo ali, o povo de Israel ali no Egito, saindo do Egito em busca da terra prometida. E nós vamos ver que atrás tínhamos Faraó. E nós vamos ver que o povo ali estava sendo perseguido. E se nós for trazermos, irmãos, para os dias de hoje, nós como igreja vivemos a grande perseguição nos dias de hoje. Se nós formos observar, trazer para o mundo espiritual, a Bíblia vai nos dizer que o amor de muitos ia esfriar, né? A igreja, muitas das vezes, ia ter muitas pessoas que ia desistir, porque ainda não tinha recebido aquilo que muitas das vezes esperavam. Ou seja, muitas das vezes a gente está aqui, e nós como igreja, como servo de Deus, nós não temos nada para oferecer a alguém, né? Mas nós entendemos que Deus, Ele tem tudo aquilo que nós necessitamos. Mas algumas pessoas parecem que não conseguem esperar, perseverar até o fim. E aí acaba desistindo no meio da caminhada. E aí, irmãos, eu quero falar para a igreja nessa noite que o perigo está aí. Eu e você, muitas das vezes nós passamos por momentos terríveis. Mas uma coisa Jesus disse: nós não podemos desistir. Irmão João, por quê? Porque o melhor não está no começo da história, quando Jesus nos chamou, né?
e nos fez uma promessa. O melhor está, irmãos, o que está por vir. O melhor ainda está lá na frente. O melhor está lá aonde Jesus quer nos colocar. Ou seja, aonde Ele foi preparar lugar. Para que um dia nós estejamos lá com Ele também. E esse lugar não é nada menos outro lugar nos seus céus. Mas a gente sabemos, entendemos que os dias são difíceis. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo, se eu não me engano, que fala que os dias seriam difíceis. Jesus falou, trabalhosos. Os dias, nós encontrar pessoas, homens avarentos, amantes de si mesmos. Nós encontrar muitas pessoas desse jeito. Mas a Bíblia nos garante também, nos afirma, que existe um povo, irmão, no meio de outro povo, pequeno, povo simples, escolhido, um número pequeno, mas pessoas que, por mais que as forças fossem poucas, por mais que as lutas fossem grandes, mas essas pessoas não estariam negando a Jesus. Essas pessoas estariam perseverando até o fim. E aí está a chave da vitória. Eu e você precisamos continuar. Ah, irmão João, mas você não conhece a minha vida. Nós não precisamos conhecer a vida do outro. Nós só precisamos, amados irmãos, orar uns pelos outros. Só precisamos estar dando os braços, a mão um com o outro, para que o nome de Jesus venha ser glorificado na nossa vida. E nós precisamos estar clamando. Eu preciso clamar pela vida do pastor Oséias. O pastor Oséias precisa clamar pela minha vida. Eu preciso clamar pela vida da minha família. A minha família precisa clamar pela minha vida. Eu preciso orar, clamar pela vida da minha irmã, do meu irmão, para que o nome de Jesus seja glorificado e que eu tenha que receber, ou venha receber algo da parte de Deus. Mas se eu ficar, irmão, desacreditado, se eu olhar para a Bíblia e não acreditar no que eu estou lendo, se eu também não transmitir aquilo que eu estou pregando, ou que eu estou crendo, se eu também não viver aquilo que eu estou pregando, vai ser difícil Jesus realizar algo nas nossas vidas. E aí, muitas pessoas no dia de hoje estão desistindo, porque está vendo que servir a Deus não é de brincadeira. Os dias estão ficando mais difíceis, mas nós temos visto a presença de Deus se manifestar em meio a tantas coisas que está acontecendo no mundo. Nós temos visto o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus, irmão, não pode ser impedido. Diga amém por isso. O trabalhar de Jesus não pode, e as promessas que Jesus fez ainda estão de pé. Amém? O que o homem tem que entender é que se ele procurar obedecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não tem como Jesus não realizar o milagre, não tem como. Mas Jesus não pode realizar o milagre em um coração que está fechado para Ele. Jesus não pode realizar um milagre na vida de um crente que não quer mais orar, um crente que não quer mais ir para a igreja, um crente que não quer mais obedecer a sua palavra, não quer mais obedecer o seu pastor, não quer mais seguir a Deus no caminho, porque quem segue no caminho tem diretrizes a cumprir, tem normas a seguir. E as pessoas no dia de hoje, irmãos, não sei se vocês já observaram, assim como eu observo, querem servir a Deus de qualquer jeito. Já parou para pensar? As pessoas querem servir a Deus de todo jeito. Hoje tem gosto para tudo. Amém? Tem gosto para tudo. Mas eu me alegro em Deus, sabe o que, irmãos? Que quando eu entro na igreja nessa noite, como estamos, num lugar como esse, simples, nós sabemos, sentimos que aqui Jesus tem privilégio de operar. Ele tem portas abertas que Ele encontrou nessa noite para repousar. Eu quero dizer para a igreja que assim que eu cheguei aqui, na casa do Senhor Jesus, eu senti a sua maravilhosa presença. No momento que a missionária estava louvando, no momento que meu irmão estava louvando, no momento que a irmã estava louvando, eu senti a presença de Deus. Então não precisa, amado irmão, muitas pessoas estão enganadas nesse mundo. Muitas pessoas estão numa igreja. Eu já disse aqui outra vez, eu vou repetir para os irmãos. Eu faço parte da igreja que é muito grande. Muito grande. Mas eu não me alegro
quantidade de pessoas. Porque outro dia, hoje, essa semana mesmo aconteceu isso. Mais uma vez. A gente está ali no meio de tantas pessoas. E o Espírito Santo mais uma vez falou no meu coração. Ele me fez entender que eu estava ali no meio de tanta gente. Mas eu me senti, pastor Zé, no mundo. Eu me senti que eu estava no mundo, na praça. Não era dentro da igreja. Porque a glória, Jesus disse, tem que ser somente para mim, disse Jesus. Mas muitos homens estão pegando a glória de Jesus para ele. A fama, quando Jesus estava na casa ali em Cafarnaum, percorreu por toda a Judéia, toda a circunvizinhança, que Jesus estava na casa. E ali o texto vai nos dizer que até paralítico chegou, levado por 4 para receber a cura, porque a fama de Jesus percorreu. Ah, irmão João, mas qual era essa fama? A fama é que Jesus ele curava, ele libertava, ele salvava, ele transformava, dava vista ao cego, né? E hoje as pessoas esqueceram dessa fama. A fama não é para o pastor Zé, a fama não é para o presbítero João, a fama não é para a missionária, a fama ainda tem que ser para Jesus. Ainda tem que ser para Ele. E sempre tem que ser para Ele. É o nome dEle que tem que ser glorificado, irmão. Ou eu glorifico o nome de Jesus, ou eu nego o nome dEle. Aleluia. Ou eu sirvo ao meu Deus em espírito e em verdade, ou eu não sirvo. Diz a Bíblia que Ele não aceita adoração dividida. Ou eu adoro a Ele, ou eu adoro o mundo. É assim, não é? Mas dividido Ele não aceita. Por isso eu quero louvar a Deus nessa noite, irmãos, por esta igreja. Essa igreja, você pode ter certeza. Possa até que você entrou nessa noite e diz assim, irmão, mas eu entrei e eu esperava ter um número maior de pessoas. Mas o que adiantava, irmão? Se tivesse um número maior de pessoas, possa até que a gente se alegrasse, né? Mas se não fosse para adorar Jesus, eu quero perguntar à igreja, a igreja aqui é sincera, eu tenho certeza, servia de alguma coisa se não fosse para adorar Jesus? Não adora, não adianta. Se não for para adorar a Deus, não adianta, irmãos, nós se esforçar, eu tirar o meu carro da garagem e vir para aqui, se não for para falar, para expressar e dizer que Deus ainda é aquele que faz todas as coisas. Jesus Cristo ainda é aquele mesmo que foi para a cruz do Calvário, derramou sangue na cruz, somente para nos salvar, para nos libertar, para dar o direito que nós não tínhamos mais de chegar às mansões celestiais. Eu digo para os irmãos, nas minhas pequenas orações, simples orações, e algumas orações até de louco para alguém, eu sempre converso com Deus e digo, Jesus, se for para eu ter alguma coisa nessa terra, para eu deixar de te servir, eu não quero que o Senhor me dê nada. É pouco que você tem coragem. É pouco que você tem coragem de dizer isso, né? Mas eu digo para Jesus, agora Senhor, que eu não venha nunca sair da tua presença, que a minha vida, a minha família, que nós possamos permanecer servindo ao Senhor, porque, meu irmão, se não for Jesus Cristo na nossa vida, a Bíblia nos diz no livro dos Salmos que a vontade do inimigo é de nos engolir vivo. Sabia desse? Essa é a vontade do inimigo. Mas sabe qual é a vontade de Jesus que rebate e repreende esta vontade maligna? É que a vontade de Jesus é ainda na terra cumprir a promessa que Ele nos fez e vivermos esta promessa ainda neste mundo, comer o melhor desta terra e ainda alcançar aquele lugar santo, aquela rua de ouro
que tem preparado para cada um de nós, e ainda viver com Ele ali para todo o sempre, toda a eternidade. Irmão João, e qual é a maior alegria ainda além disso? Além disso é que eu e você, aqui nós temos que se esforçar para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, porque lá o próprio Senhor vai nos servir. Irmãos, se a igreja parar para imaginar, é muito privilégio. É muito privilégio. Mas as pessoas perdem essa bênção tão grande por coisas do mundo. Perdem por festas mundanas. Perdem por coisas, festas que agora estão acontecendo nesse mês e o outro. Né? As pessoas trocam Jesus por carnaval, por tanta coisa. Né? Eu vejo pessoas, irmãos, conhecedoras da palavra de Deus. Pessoas que pregavam o Evangelho. Eu observo ali da minha região, da minha cidade, e vejo pessoas, às vezes colegas, que botam no estado, servir a Deus, se dizia ser cheio do Espírito Santo, e agora está pulando atrás do Rio. Eu me entristeço porque vejo que Jesus, ele não deixou escrito, e Jesus foi muito experiente, foi ele sendo Deus, porque ele não deixou escrito o dia que ele vai voltar. Mas eu me alegro, amados irmãos, que ele falou que vai voltar. E a qualquer momento ele está voltando. E ele não disse que vai levar uma igreja, amados irmãos, de pessoas que são letradas, pessoas que fez teologia, pessoas que têm um grande renome na sociedade. Ele disse que vai buscar uma igreja que é simples, humilde, pessoas simples, mas que não têm negado o nome de Jesus, pessoas que têm adorado o nome de Jesus, pessoas que têm zelado pelo nome de Jesus quando está nos seus lábios. Então, nesta noite eu quero ficar só apenas com 3 versículos. O primeiro versículo diz assim: a palavra de Deus diz para nós, a boca de Deus clama a mim, e eu, Jesus, responder-te. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que é que você tem pedido a Deus e ainda não recebeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Se você clamou, se você pediu, se você até chorou, deixa eu te dizer uma coisa dentro da palavra de Deus. Ele tem o poder de responder. Ele tem o poder de te dar. Ele tem o poder de lhe dar aquela resposta que muitos acham que você não pode receber. Eu posso dizer para você o seguinte: por mim você não pode não, mas pelo dono dessa palavra aqui sim. Esse daqui ele realiza. Ele não faz a promessa e fica pela metade, não. Ele promete e ele cumpre com a sua promessa. E ele ainda diz: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para hoje estabelecer. Versículo 2: o Senhor é o seu nome. Amém? Então nós temos que, nesta noite, irmãos, entender realmente que Deus, Ele ainda é o mesmo. Amém? Ele nunca mudou e nem nunca vai mudar. O homem é que muda o seu comportamento, a sua obediência, passa por um momento a ser desobediência. E aí o coração de Deus ele se entristece quando a gente sai da obediência, entra na desobediência. Mas quando a gente ainda também lembra de se arrepender daquilo que a gente fez, Jesus ainda está pronto para nos perdoar. Esta é a nossa sorte. É que Cristo, Ele tem poder suficiente para nos perdoar, e não só perdoar, mas purificar. E a Bíblia diz que se o nosso pecado for terrível, por mais que seja terrível, Ele faz tornar mais alvo do que a neve. O homem não tem poder de
fazer isso com o outro. Mas Jesus tem. Então, quando ele diz, clama a mim e responder-te-ei, primeiro porque ele conhece o meu e o seu clamor. Ele sabe como é que está a minha situação. Não é isso? Ele sabe o nosso coração como é que está agora. Ele sabe no dia de hoje, na noite de ontem, para o dia de hoje, o que aconteceu. Se eu e você estava alegre, se eu e você estava chorando, nas madrugadas se eu estava ali clamando, chorando, né, pedindo socorro a Deus, Ele sabe. Eu vim nessa noite aqui te dizer, dentro da palavra de Deus, se Ele disse que tem poder de responder, porque tem. Se Ele disse que apenas nós temos que clamar, clame a mim e responder-te-ei. E depois que Ele responder, Ele vai anunciar. Aí é que vem, meu irmão, agora a parte profunda. Ele responde por aquilo que você clamou. Mas não vai ficar só nisso. Porque a bênção, quando Deus manda, ela vem completa. Ele realiza o desejo do nosso coração. E ainda prepara outra bênção. Clama a mim e responder-te-ei. Ele vai responder pelo que você já clamou. Mas agora Ele vai anunciar algo que você nunca clamou, nunca pediu, mas que você necessita. Ah, irmão João, por quê? Porque Ele conhece. Somente Jesus Cristo de Nazaré sabe o que eu e você vai necessitar no dia de amanhã. Somente Ele sabe também o que vai acontecer. Por isso que Ele tem o poder de cortar o laço antes que aconteça. Ele corta o laço, diz a Bíblia, Ele corta a lança. Se for preciso, Ele queima até os carros no fogo. Se for preciso, Ele mexe até com o céu, a terra, só para nos abençoar. Esse é o nosso Deus. E Ele ainda diz assim, e anunciar-te coisas grandes, coisas firmes, ou seja, coisas ocultas, coisas que ainda não penetrou no nosso coração, coisas que você ainda não pensou, não imaginou. É o que Deus ainda tem, diz a palavra do Senhor. É algo que Ele ainda tem preparado para a sua igreja. Ah, irmão João, eu tenho um sonho de conseguir uma casa. Irmão João, eu tenho um sonho de conseguir uma porta aberta. Deus, Ele não tem só uma porta, é isso que o texto está dizendo. Se você tem sonho de receber uma porta aberta da parte de Deus, pode ter certeza que quando Jesus realizar a porta aberta, pode ter certeza, Ele não vai realizar só uma porta, Ele vai escancarar várias. Amém? Agora, primeiro eu preciso dizer uma coisa para a igreja. Irmão João, por que você fala isso? Porque eu já vivi isso, irmão. Tem pessoas que falam do milagre, mas nunca viveu o milagre. Mas bom é você falar quando você já viveu. Só para terminar rapidinho dentro desse texto aqui, quero falar para os irmãos. Quando eu cheguei na Gávea, eu e minha esposa, há 2 anos e 4 meses atrás, eu vou ir rápido essa palavra, resumir o tempo para não tomar mais tempo. Eu cheguei aqui, irmãos, com uma bicicleta. E ainda morando em casa do cara. Mas servindo a Deus com as nossas poucas forças. Fui trabalhar em empresa, saí depois de 10 meses. A empresa me enrolou um pouco lá. E o dinheiro que eu tirei foi tão muito que eu não pude nem comprar outra bicicleta nova. A que eu tinha, eu tive que vender. Imagina a situação como ficou. Mas eu e a minha esposa servindo a Deus. Nunca precisamos murmurar por causa de bênçãos materiais. E morando num aluguel que ainda, como a gente está ainda hoje. Resumindo, depois Jesus me presenteou com outro emprego. Nesse outro emprego adoeci. Saí do emprego. Quando foi agora em 2022, ou 2021 ainda? Não, 2022. Deus me presenteou com um emprego que eu não imaginava. Mas Deus falou na boca de um profeta que pregando essa palavra. Que Deus ia me abençoar e que eu não tinha que temer, eu tinha apenas que clamar. Eu estava orando, mas clamar é mais do que orar. Clamar é você se aprofundar em oração, jejum, clamor mesmo. Pedir a Deus, dizer, Deus, eu preciso, eu necessito. E ali a gente começou a clamar a Jesus. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, irmão, às vezes já é o tempo de você voltar para o posto governo. Eu disse,
eu não aceito essa palavra. Porque anteriormente Jesus usou um profeta e eu senti que foi Deus. Que eu iria ser abençoado muito nessa cidade. Por que eu vou agora duvidar da promessa de Deus? E Deus tornou a falar de novo na mesma palavra. Fui para outro culto. Deus preparou um pregador que não me conhecia, eu não conhecia ele. Falou a mesma palavra. Eu só tomei posse. Dia seguinte, Deus realizou algo extraordinário. Quando eu fui fazer uma entrevista, irmão, na empresa do Maratá, lá é meio de exame, é tanto exame que você pensa até em desistir de não fazer. Mas Deus, quando Ele promete, diga comigo, quando Ele promete, diga mais alto, quando Ele promete, Ele cumpre. E diga comigo, Ele não olha para a aparência, para a estatura, para o seu grau de estudo, se é teólogo, se estudou teologia. Não, porque a teologia de Jeová é a Bíblia, é você crer na palavra de Deus. Esse é o segredo. Bem? Então não tem pessoas que dizem assim, mas eu nunca vou ser um pregador, nunca vou falar de Jesus, porque eu não estudei teologia. Só que se você estudar a teologia de Jeová, que é você se aprofundar, lendo, obedecendo, aceitando a Cristo, isso aí é a teologia que eu aprendi com ele. E ali, irmãos, eu fui clamar Jesus junto com a minha esposa. Poucos dias, fiz o exame, passou quase 15 dias. E algumas pessoas disseram, não, vai demorar. Já demorou demais. Vai chamar não. E eu disse para ela, eu vou trabalhar nessa empresa em nome de Jesus. Ela disse, para você, é um negócio sério. Porque a outra, eu adoeci, o rapaz lá não assinou a carteira, e aí eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair, a gente ficou naquele período, aluguel chegando, né? Tudo chegando, as dívidas, tudo. E aí chega pessoas, você sabe que chega pessoas que vem nosso irmão, agora como é que vai ser, né? Preocupado. Mas quem está em Cristo, diz a Bíblia que nova criatura é. As outras coisas velhas já passou. Então, no tempo de preocupação, de incerteza, de dúvida, já tinha passado. Agora a gente estava vivendo o tempo da fé. Então, eu não podia naquele momento ali temer. Jesus estava me provando, né? Eu não podia duvidar da sua promessa. E ele me fez uma promessa e eu acreditava que ele era fiel para cumprir. Eu disse a minha esposa, eu já passei. Ela disse, mas como você tem problema de coluna? Mostrou nos exames, não tem capacidade. Eu tinha feito um exame na empresa anterior que deu problema de coluna. Então lá também ia mostrar, segundo a teologia humana, né? Mas lá, irmão, na hora eu fiz o exame, Jesus, no exame da coluna, ele foi lá e estendeu as mãos, né? E aí disse, não, meu filho, eu vou estender as mãos aqui, a médica não vai ver, né? Nem que ela veja depois, mas agora ela não vai ver. É interessante, irmão, o que Jesus faz na nossa vida. É muito sobrenatural. Irmãos, para aumentar a fé dos irmãos, passei em todos os exames, fui trabalhar. Ah, irmão João, mas e o que aconteceu depois? Depois eu adoeci na empresa. Tornei a fazer outros exames, fiz até ressonância. Irmão João, e o que aconteceu nesse exame que você fez? Mostrou tudo. E agora como é que fica? Não é nessa de baixo, não. Mas o exame principal era aquele que era para entrar. Não mostrou nada. Você está entendendo o que Jesus faz? Nos outros exames que eu fiz já na empresa, mas com a carteirinha já assinada, né? Mostrou que eu tinha problema de coluna. Mas aí o que acontece agora? A empresa, irmã, não pode tirar. Está entendendo? Porque lá Jesus me deu a oportunidade de entrar. Eu fiz o novo exame e eu fiquei preocupado. Mas mostrou aí, e o exame anterior não mostrou nada. Aí eu pude entender. Jesus estendeu as mãos e para a médica não tinha problema nenhum, só que tinha. Mas Jesus mostrou para ela, não fez ela ver nada. Então quando eu fiz o novo exame, mostrou que eu tinha um problema. Mas eu já estou na empresa e já estou de carteira assinada e já se passou-se para a glória de Deus 9 meses. Estou completando 9 meses. Então, na lógica humana, não tinha como eu estar lá. Só que Jesus disse, eu tenho algo lá. E eu pude entender o que realmente significa o clamor. Irmãos, o clamor, ele atrai o coração de Deus. Você clamar, você derramar as lágrimas na presença de Deus, pode ter certeza que Jesus, ele levanta do seu trono.
e Ele abençoa. Ele ouve, entendeu? Ele manda a resposta. Então, irmãos, fique com essa palavra nessa noite. E, para terminar, para ficar mais concluído, para quem chegou com a bicicleta, depois Deus me deu condições de comprar uma motinha. Dessa moto eu vendi, e como os irmãos já sabem, estou com essa benção, tem 5 meses, né? E no dia que eu comprei sem uma banda de 1 centavo, irmão. E ainda para acabar de inteirar, a Bolsa Família da minha esposa tinha cortado. Eu cheguei com o carro na porta, ela disse: é doido. Eu digo: crente é doido. Crente pensa um pouco maluco que é crente, né? Mas é doido por Jesus. É pessoa de fé. Mas Deus tem nos honrado, amados irmãos, e o Bolsa Família da minha esposa voltou. Algumas pessoas dizem: você está de carteira assinada, não vai voltar. Mas Deus entrou com providência e realizou um milagre, e a gente estamos vivendo o milagre. Então eu falei isso aqui para passar um pouquinho da minha experiência, o que eu vivo com a minha esposa, eu e a minha filha ali, a minha esposa, nós 3, né? Mas vivemos muitas experiências com Deus. Tem uma experiência para falar para jovem, para senhor, para senhora. E a nossa vida, irmãos, é o que eu estou falando para vocês, é um milagre. A nossa vida é experiência com Jesus. Tem dias que a tempestade vem e a gente depara na frente assim. E aí a tempestade parece que não vai passar. Só que aí chega a voz do Todo-Poderoso e diz: não temas, meu filho, eu estou contigo. E aí quando ele chega e diz: estou contigo, a gente vai para onde? Para o clamor. E aí a gente clama. Quando termina o clamor, a tempestade já se acalmou. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Na sua vida, irmão João, mas na sua vida é assim, e na minha não é diferente. Viva uma vida de experiência com Deus. Irmão João, mas eu não sei pregar, eu não tenho conhecimento da Bíblia. Quem disse que você precisa disso? Precisa não. Quando ganhar uma oportunidade, diga: Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Amém? Porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele promete e cumpre. Não esqueça disso em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, desde agora e para sempre. Glórias a Deus.